Efésios capítulo 4, versos de 1 a 6. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra, agradecemos a Ti por termos esse momento de estudo bíblico, de meditação a Deus, os ensinos do Senhor, o ensino que o Senhor deu à igreja no passado e que sempre, ó Deus, pode ser aplicado às nossas vidas, ao nosso coração. Que o Senhor nos abençoe neste momento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina, tem realmente cumprido com este papel. É uma sociedade, um grupo de irmãs unidas, auxiliadora, que tem nos auxiliado, tem sido sempre parte importante do trabalho da igreja, das reuniões, e feminino, das mulheres que estão juntas para servir a Deus, cumprindo assim o seu papel. Nós estamos comemorando esse aniversário e eu pensei, nós estamos comemorando o aniversário de uma união, de um trabalho que é feito em conjunto, e acredito ser importante nós falarmos sobre esta questão de trabalharmos em conjunto. Na meditação do domingo de manhã, semana passada, falei um pouquinho sobre solidários ou solitários, mostrando exatamente que a igreja é um grupo de pessoas que, quanto mais unidos nós estamos no mesmo propósito, nós servimos melhor, nós temos mais habilidade para servir a Deus. A vida cristã, ela foi feita para ser vivida em comunidade, as funções diferentes, os trabalhos diferentes, e nós temos assim então condição de juntos ampliar esse trabalho do Senhor. O versículo que nós destacamos foi o Salmo 34:3, quando diz: proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Então nós podemos sim unidos estar proclamando, exaltando o nome de Deus, pregando a palavra. E a igreja presbiteriana, ela tem trabalhado com as sociedades internas, e nós sabemos o quanto isso é importante. As crianças podendo convidar outras crianças, a igreja fazendo um trabalho especial para as crianças, a UPA, os jovens, a UIP, a SAF das mulheres, ao PH e os demais trabalhos, os grupos familiares, trabalhos de casais. Ou seja, a igreja ela funciona melhor sempre em grupos, quando nós nos reunimos, até mesmo em grupos de estudo, quando nos interessamos por um mesmo ministério, nos unimos numa classe para estudar alguma coisa. Nós podemos e devemos fazer isso. E nós agradecemos a Deus, porque se nós estamos comemorando aqui o aniversário da SAF, é porque a SAF ainda está unida. Que existem igrejas que a SAF acaba, não acabou a SAF, não tem mais SAF. Nós estamos comemorando porque ainda, graças a Deus, nós temos um grupo de mulheres que está fazendo esse trabalho do Senhor de forma conjunta. E essa passagem que nós lemos é um trabalho muito importante, quando Paulo fala sobre a unidade. E quando nós falamos sobre unidade, eu creio que todo mundo quer viver em união.
Se perguntar, ninguém fala, não, eu não quero viver brigando. Não quer. Quer viver em união, mas não consegue, porque não é tão fácil. E quando a gente lê essa passagem, nós percebemos que a gente aprende aqui em Paulo sobre uma conduta para a unidade, que se torna fácil à medida que você tem uma conduta própria, algo que você pode aprender, algo que você pode se policiar, exercitar. Então eu gosto muito deste versículo, é o versículo 2, que traz aqui 4 questões a respeito da unidade, uma postura de unidade. E nós podemos perceber que a unidade vem da humildade, mansidão, longanimidade e amor. São essas 4 palavrinhas que nós queremos destacar. Repare que no versículo 1, Paulo já indica o porquê nós vamos agir com humildade, mansidão, longanimidade e amor. Ele diz: andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Uma linguagem paralela diz: sejam o que vocês são. Se comporte de modo digno da vocação a que vocês foram chamados. Se você voltar a Bíblia uma página, no capítulo 2, Paulo fala quem nós somos. Ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, os quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então ele começa dizendo que antes vocês eram desobedientes, andavam segundo a inclinação da carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira. Agora ele vos deu vida. Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Então, essa é a nova postura. Se você observarmos, uma conduta de unidade é nada mais do que seja o que você é. Nós cantamos uma canção que fala sobre isso, né? Eu sou quem dizes que eu sou. Porque o inimigo tenta colocar uma crise de identidade. Quem eu sou? Eu sou bravo, eu sou isso, eu sou irado, eu sou quem dizes que eu sou. Então Paulo está dizendo: sejam o que vocês são. E aí ele começa dizendo que vocês devem andar em humildade, mansidão, longanimidade e amor. São características nossas como cristãos. Então nós vamos lá. Essa divisão eu encontrei no comentário de John Stott, e ele diz: conduta para unidade possui 4 qualidades: humildade, mansidão, longanimidade e amor. Queremos andar bem, viver bem com os outros, queremos viver em sociedade. A SAF quer ser uma sociedade unida, que trabalhe, que cresce. Nós devemos buscar então uma conduta de unidade, uma postura de unidade. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Humildade. A humildade é algo que desde o passado é muito desprezado. Ela vem lá do contexto quando os gregos empregavam no contexto de serviço escravo. Então falar, a pessoa humilde é o escravo. E a gente às vezes confunde, né? Falar humilde parece que está falando alguma coisa ruim, mas nós sabemos que humildade significa não inferioridade, mas é esse reconhecimento do valor do outro. É uma postura que não se posta arrogantemente,
Eu vou ler aqui uma frase que se encontra lá neste comentário de John Stott. Ele diz: humildade, reconhecida por muitos como sinal de fraqueza, é imprescindível para a unidade, é o reconhecimento da dignidade e valor de outras pessoas. Então, eu gostei dessa definição, né? O que é humildade? É o reconhecimento e valor das outras pessoas. E tem que ser uma postura que começa na mente, nos nossos pensamentos. Quando você consegue pensar em si mesmo de forma limitada, limitar-se a si mesmo, ver a importância do outro. Se nós pensarmos que o pensamento egoísta, ele vai gerar uma ação de partido, partidária. Quando eu começo a pensar em mim mesmo, eu começo a tomar uma postura egoísta, e eu deixo essa humildade de lado. A gente pode ver isso em Filipenses 2, 3 e 4, quando Paulo diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então a gente volta na definição lá que nós falamos há pouco, que humildade é o reconhecimento da dignidade e o valor das outras pessoas. A gente aprende a humildade com Jesus. Filipenses, ainda a continuação da leitura desse texto, de Filipenses 2, 5 a 8, diz: tende o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Então ele está dando exemplo, né? Quando nós vamos fazer um trabalho na igreja, a gente não tem que pensar em nós, no 1, 2, 3. Quando temos uma diretoria, a diretoria não tem que resolver de acordo com o que as integrantes dessa diretoria gostam. Nós pensamos no todo, porque senão é partidarismo. E para fazer isso, irmãos, tem que ter muita humildade, porque o poder muitas vezes vai junto com a soberba, não é? Agora eu que mando, eu vou escolher o que eu quero. Então, demorou para chegar a minha vez de mandar, agora eu que mando. E como eu vou decidir? Agora que eu que mando, eu tenho que ser mais humilde ainda. É mais difícil tomar decisão quando você está mandando que quando você não está, porque você tem que humilhar a si mesmo. Você tem que pensar não simplesmente conforme a sua vontade, mas você tem que pensar nas pessoas. Então a gente precisa muito buscar diante de Deus, porque aí a gente está falando de conduta, de postura, de unidade, de postura para a unidade, e ela começa com a humildade. Basta você pensar em uma pessoa que você acha que aquela pessoa não é muito humilde. É fácil de relacionar-se com ela? Nem um pouco. Uma pessoa que quando você vai perguntar alguma coisa, ela não dá atenção, não te escuta. Quando você fala uma coisa, ela já tem outra melhor. Não, assim não. É assim melhor. E imagina o líder desse jeito, irmãos. O líder, se ele não for humilde, ele vai encontrar um monte de inimigos. As pessoas vão se afastar. E o único caminho para a gente relacionar-se bem, ser líder, é a humildade. Às vezes o líder, ele acredita que se ele for durão, ele vai conseguir mandar. É ao contrário. Quanto mais humilde é o líder, mais ele vai conseguir mandar, porque mais ele vai ter o reconhecimento, o amor dos outros, e os outros vão seguir a coordenação dele. Mais que o líder escuta os outros, mais ele vai conseguir estar dirigindo esse grupo. Vamos para a segunda palavra: mansidão. Também muitas vezes é visto como sinônimo de fraqueza. Aparentemente, aquele que fala mais forte, que fala mais bravo, é o que tem mais poder, o que vai conseguir mais coisas. Mas mansidão não é fraqueza.
Também numa definição de Stott, ele fala que mansidão é a suavidade dos fortes, cuja força está sob controle. Ou seja, espírito domado, é uma força sob controle. Uma força sob controle. Eu vi uma frase que fala que a faca que está amolada é mais difícil de controlar, porque uma faca sem corte, você pode forçar ela lá, que é difícil, mas quando ela está muito amolada, se você for força, você corta tudo. Então, o mais forte, esse precisa se controlar melhor, porque se ele explodir, ele vai, a sua força será demais. Então precisamos de mansidão. Mansidão está relacionada a domínio próprio, está relacionada a emoções sob controle, essa meiguice, a ausência de disposição de brigar, de asseverar os seus direitos. Nós estamos falando de conduta de unidade. Aquele que luta muito pelos seus direitos, está em moda tanto, né? Você estar fazendo essas passeatas, esses protestos, pouco se ganha com isso. Para que se a gente tiver mansidão, se a gente tratar bem as pessoas, a gente vai conquistar as pessoas. É muito ruim quando nós temos um grupo e assim nós começamos a levantar discórdias uns com os outros, não concordamos com os outros, aí a gente vai ficando bravo com o outro, isso só vai crescendo. Em 1 Coríntios 6, 7, 8, aqui um exemplo que eu quero citar, diz que o fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, isso contra irmãos. Então a gente conhece essa passagem, né? Havia discórdia na igreja de Corinto, e essa discórdia se tornou tão grande a ponto de um querer levar o outro no tribunal humano. E Paulo está falando, já é uma vergonha, já é uma derrota haver discussões entre vocês. E ainda vocês querem levar isso para lá para fora? Por que não sofrer o dano? A solução dele é fácil, mas requer humildade e mansidão. Hendricks diz: aquele que prefere antes sofrer o agravo do que infligi-lo. Nós deveríamos preferir sofrer o agravo do que infligi-lo, do que ferir alguém. Mas também não é fácil. Todas essas características são características importantes para quem vive e trabalha com grupo, principalmente para a liderança. E essas duas primeiras, humildade e mansidão, é um par natural. A gente percebe, né, Jesus falando que vinde a mim, Mateus 11, 28, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, ele diz, porque eu sou manso e humilde. Então, é uma característica de um líder que é receptivo, que é um líder que dá carinho, que dá colo, que abençoa. Com certeza é algo muito importante, essa mansidão. Longanimidade é quase um sinônimo de mansidão, né? Uma frase que diz que é aguentar com paciência as pessoas provocantes. É longo ânimo, é estender essa mansidão. É uma mansidão estendida. E isso exatamente é uma capacidade de suportar os outros. Todo mundo tem o seu limite. Eu sou calminho, aí provoca. Até onde vai o seu limite? O longânime é aquele que vai. Ele vai cansar o outro, mas ele não vai perder a sua postura, o seu sentimento de humildade. Provérbios 19:11 diz: a sabedoria do homem lhe dá paciência. Então ser manso, longânimo é uma atitude de quem é sábio. Quem não é sábio explode a qualquer momento. A sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. Provérbios 19:11. Que sabedoria é essa, Deus? Que sabedoria.
Um mundo onde que as pessoas estão tendo tanta facilidade de ofender umas às outras, às vezes em forma de brincadeira, que também está certo. E quando a coisa parece que está ruim, as pessoas conseguem piorar, né? Essa semana eu estava pensando, nossa, o povo estava brigando no Brasil entre uma classe ou outra, agora estão brigando com a França, estão brigando com o outro. Falei, vai virar uma guerra mundial agora, um falando mal do outro, e questionando e levantando os problemas dos outros, os defeitos dos outros. Longanimidade significa não apressar-se e vingar-se o mal, nem revidar o mal feito por outra pessoa. Comentário bíblico de Efésios, de Elienay Cabral. E é bem isso, né, irmãos? Se há um problema, parece que eu demonstro sabedoria, ir lá e resolver, e apontar, e discutir. Longanimidade é essa sabedoria de você não se apressar em vingar o mal e nem revidar o mal feito por outra pessoa. Tudo está muito ligado aqui, né? O amor é a soma de todas as virtudes. Então nós percebemos que amor fala sobre essa virtude da afetividade, da afeição. E como precisa disso para trabalhar em grupo? Não é? Você precisa ter afeição àquela outra pessoa. E às vezes, irmãos, nós convivemos muito pouco uns com os outros. Algum trabalho de grupo que é feito só numa semana, às vezes a SAP reúne uma vez ao mês, 2 vezes ao mês. Então, muitas vezes nós estamos tendo dificuldade de ter maior afeição. E sem afeição, sem amor, a gente vai ter dificuldade de trabalhar junto. Por que nós devemos amar os nossos irmãos? Se a gente seguir o texto aqui, quando ele fala no versículo 4, né, há somente um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados, uma só esperança da vossa vocação. Há um só Deus, há uma só fé, um só Senhor, há um só batismo. Irmãos, quando nós estamos reunidos na igreja, nós não somos um grupo, como um grupo de motoqueiros, como um grupo de corrida, como, sei lá, um grupo de qualquer coisa. Qual que é o propósito de um grupo de corrida, de um grupo de motoqueiros? É simplesmente divertir, é simplesmente estar juntos. E olha que muitas vezes eles são mais unidos do que alguns grupos da igreja, né? Parece, pelo menos. Mas quando nós temos um grupo da igreja reunido para um trabalho específico, ou para a SAF, ou um grupo de evangelismo, ou um grupo de louvor, de cânticos, a função nossa não é só a reunião, não é só um tempo que nós passamos, não é só a confraternização, mas é uma missão que nós temos. E aqui diz que há um só Deus, há uma só fé, um só batismo, e nós devemos nos esforçar, versículo 3, para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Nós temos uma missão, nós somos unidos por uma missão, e a nossa missão é mais importante do que a nossa opinião, do que o nosso achismo, do que a nossa vontade. Então, mais um motivo de nós vivermos em unidade, em humildade, mansidão, longanimidade e amor. Nossa opinião, quando nós estamos reunidos em grupo, é difícil. Cada um tem uma opinião. Ainda mais hoje em dia que nesses tal de grupos de WhatsApp. Então, qual a sua opinião? Aí cada um tem uma opinião. Tem 30 e não sei quantas pessoas, cada um tem uma opinião. Nós temos que pensar na nossa missão. Qual é a minha missão? Para que eu consiga realizar essa missão, o que eu posso fazer? Opinião muda, opinião é falha, opinião é influenciada pelo ego, mas missão não, missão é a mesma, é perfeita, ela é influenciada pelo propósito de Deus nas nossas vidas. Amar o próximo é ter essa conduta de humildade, de união,
de longanimidade, e assim eu vou exercer essa função. Sobre o amor, ainda quero ler um versículo, 1 Pedro 4,8, que diz que acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Na linguagem de hoje diz: acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros, pois o amor perdoa muitos pecados. O que é esse amor? O que é essa virtude de afetividade, de viver em afetividade? Pedro está ensinando aqui que quem ama, ele ama independente dos pecados, dos erros. Ele vê primeiro a pessoa e não seus pecados. Ele não tem prazer em mostrar o pecado alheio ao outro, ou agir com ódio. E repare a diferença do amor para o ódio. O ódio descobre pecados. Já parou para pensar quando você está com raiva de alguém? A primeira coisa que você começa a enxergar nessa pessoa são os defeitos dela. O amor cobre pecados. Quando nós amamos alguém, nós amamos apesar dos seus pecados, apesar dos seus erros. Provérbios 10:12 diz: o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. E aqui deve ficar claro, né, que esse cobrir o pecado não é você ser conivente com o pecado. Certa vez eu falei sobre esse texto aqui. Não é ser conivente com o pecado, é uma postura de amor, é uma postura de unidade. Um exemplo bem claro para a gente entender isso é quando Noé embebedou-se e ele se descobriu, né, de modo vergonhoso. O que aconteceu? Seu filho Cão viu a vergonha do seu pai e contou para a família. Já Cão e Jafé, Sem e Jafé, cobriram a vergonha de seu pai, pegaram uma capa, puseram sobre os seus próprios ombros, foram andando de costas com a capa, cobriram seu pai que estava nu. Cobriram e nem viram. Essa é a diferença. Quando eu fico sabendo de um pecado, de alguma coisa errada, de algum irmão, olha a palavra aí, irmão, eu cubro ou descubro o pecado? Uma postura de amor. O amor cobre o pecado. Então não é encobrir o pecado, não é ser conivente com o pecado, mas cobrir no sentido de resolver o problema, de ajudar. O que vai ajudar? Eu simplesmente fico sabendo de um defeito, de um pecado de irmão, eu sair mostrando para todo mundo, eu publicar em algum lugar. O que eu vou ajudar? Nada. Mas com amor eu posso ajudar, posso me aproximar, posso aconselhar. O ódio, ele age com vingança. O amor age fazendo o bem. Essa é a conduta, irmãos. Lembra que nós falamos há pouco? Para que a gente tenha essa conduta de unidade, queria que vocês guardassem essa frase: sejam o que vocês são. Essa frase parece meio dupla, né? Sejam o que vocês são, então vou aprontar, vou ser pecador. Não. Isso você era. Outrora eres trevas, agora sois luz. Sejam o que vocês são. Comporte-se de modo digno. Olha a palavra comportar-se, conduta. E qual é a nossa conduta para unidade? Humildade, mansidão, longanimidade e amor. Quem vai arrumar confusão com alguém desse jeito, né? Que é humilde, que nunca se posta acima, mesmo em algumas situações, ele percebendo que ele tem uma sabedoria ou algum tipo de coisa maior do que o outro, ele se posta com humildade, sabedoria. Uma pessoa mansa, que sempre se mostra, né,
calmo, uma conversa que é gostoso de ouvir, longânimo, uma pessoa que, quando você exagera ali, ela não se sente ofendida por qualquer coisa, ela suporta, pode bater. E principalmente uma pessoa que pratica o amor, cobre o pecado, é aquele que pode ser conselheiro. Quem hoje nós temos coragem de contar, de compartilhar os nossos pecados? É difícil. Mas uma pessoa que ama, ela pode ouvir e assim crescer. Então o nosso desejo, meu desejo nessa noite, é que a SAF possa comemorar muitos e muitos anos com as mesmas irmãs que estiverem por aqui. Ninguém precisa sair da SAF, mas como a nossa presidente disse no início, que mais pessoas possam vir para a SAF, ou voltar para a SAF, ou participar da SAF. Lembrando que o mais importante é a nossa missão. E quando a gente pensa só na nossa missão, a gente tem mais humildade, a gente tem mais mansidão, humildade. E o amor não é que tem que ter mais, né? A gente não pode não ter amor. Amor basta a gente ver o que Deus fez por nós, o que Deus faz por nós diariamente, o tanto que Deus tem misericórdia conosco, como a gente vai não perdoar alguém. Ninguém, acredito eu, pelo menos no meu caso, ninguém me fere mais do que eu mesmo muitas vezes peco contra Deus. Não posso dizer fulano fez um mal tão grande contra a minha pessoa. Basta eu falar, pensar nisso, eu falar, mas eu diariamente sou um pecador contra Deus. Deus não me abandonou. Por que eu vou abandonar meu irmão? Por que eu não vou amar o meu irmão? Que Deus os abençoe, irmãos. Nós vamos concluindo aqui, e que Deus os abençoe, nos fortaleça, esteja nos alegrando. Muito bom nós podemos estar aqui nessa noite celebrando esse aniversário. Deus esteja abençoando a nossa SAF, abençoando as SAFs que estão nos visitando, as irmãs. Passa tão rápido, né? Daqui a pouco nós já vamos embora, mas que Deus esteja colocando uma sementinha no coração de cada uma, nos dando mais essa consciência da importância de trabalharmos em conjunto. Isso é muito importante. Nós temos experimentado esse ano as pessoas na igreja se unindo, nas sociedades, no CP, fazendo o seu trabalho junto com as irmãs, com as crianças, a SAF, os adolescentes. Isso é muito bom quando a gente tem as equipes, a igreja se movimentando junto, quando há um trabalho, pessoas se dispõem, ministério de casais, as pessoas estão assumindo, participando das reuniões. Porque para que igreja se a gente não tiver esse compromisso? Ser igreja é ter compromisso com a igreja. Então nós que estamos participando da igreja, que nós possamos assumir esse compromisso, e sem medo de ter problemas. Basta a gente assumir essa postura, ter mais humildade, mais mansidão, viver em amor, assim a gente vai crescer melhor. Vamos nos colocar em pé, nós vamos orar. Deus querido, nós agradecemos a Ti por mais esse momento especial que o Senhor nos dá. Deus, que o Senhor esteja abençoando a palavra que nós ouvimos, nos dando condições, ó Deus, de estar sempre servindo ao Senhor. Obrigado pela SAF, Deus, pelas irmãs que têm trabalhado, ajudado tanto no trabalho da igreja, nas programações, nas comemorações, sendo, ó Pai, uma equipe realmente que busca evangelizar, que busca fazer, ó Deus, de várias formas, ó Deus, o trabalho, ó Deus. Obrigado, ó Pai, pelas nossas irmãs. Assim também, obrigado por toda a igreja, que o Senhor continue a abençoar, fazer-nos sempre dispostos a estar, ó Deus, unidos, servindo ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, ó Pai. Nós nos colocamos diante do Senhor, ó Pai, as nossas vidas, oramos em nome de Jesus. Amém.